Comecei a pensar nesse curso como um curso de interpretação de dados, com base social e análise do discurso. Mas quando eu fui olhar os dados sobre cursos, eu percebi que tinha uma coisa mais importante para falar, então eu transformei o curso. E esse curso vai ter análise de dados, mas ele vai ser um curso sobre tomada de decisão baseadas em dados. A gente tem mania de se preocupar muito com o futuro. A gente tem mania de querer prever o futuro. Isso desde sempre, desde os tempos mitológicos a gente quer prever o futuro. Desde as cartas, a astrologia, desde os oráculos, a magia. Prever o futuro é um grande desejo humano. O que a gente perde de vista é a dificuldade de entender o presente. Prever o presente, entender o presente, é muito mais difícil. Se a gente olhar para o mundo hoje, será que a gente sabe tudo o que está acontecendo? Será que a gente sabe tudo o que está acontecendo no mercado? Será que a gente sabe tudo o que está acontecendo na nossa casa? O presente, ele tem milhares de variáveis. Tem uma frase que eu gosto muito do Nicholas Nassim Taleb, um economista muito criticado, mas bastante inteligente, que diz que mesmo que a gente encontrasse a fórmula de tudo, seria impossível a gente juntar informação o suficiente para preencher todas as variáveis. Então, o conhecimento do presente, ele se torna fundamental. E aí eu quero trazer a primeira polêmica, a primeira coisa do curso, que é quando a gente fala de tendências, a gente está falando das tendências que estão acontecendo agora. A gente está falando de como as pessoas estão se comportando agora. Eu só consigo prever muito próximo o futuro se eu entender como as pessoas estão agindo agora. Quais são as tendências para o futuro a partir do agora. Na filosofia grega existe um nome chique para entender o agora, que é o espírito do tempo, o Zeitgeist. Eu costumo dizer que o Zeitgeist pode ser entendido por diversas formas. Você tem escolas culturais que fizeram história que demonstram o Zeitgeist de uma época. Então, se a gente for para o modernismo brasileiro, se a gente for para a escola de Frankfurt, se a gente for para esses períodos cheios de história, a gente consegue entender o Zeitgeist, o espírito daquele tempo. Hoje em dia, esse Zeitgeist a gente tenta entender a partir dos dados que nos são fornecidos, principalmente no mercado. Eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor a partir dos dados que me são apresentados, dos dados que me são informados. A questão do espírito do tempo é que o espírito do tempo vai muito além dos dados. O que está sendo tocado, o que está sendo ouvido, aonde está sendo tocado, de onde vêm os novos talentos, de onde vêm as novas grandes revelações. Todas essas coisas elas estão interconectadas, elas estão ligadas umas nas outras. A nossa questão no marketing é entender esse espírito do tempo do nosso cliente e saber como nos mover nele. Uma das definições mais clássicas de marketing é administrar demandas. Então eu primeiro olho qual é a demanda, eu primeiro entendo qual é a demanda e depois eu começo a administrar ela, não adianta pular o passo. O primeiro conceito importante que eu preciso passar para vocês é um conceito chamado viés da evidência silenciosa, que ele é um erro automático do nosso cérebro. Primeiro vamos entender o que são vieses. Vieses são formas de pensar automáticas, ou seja, formas de pensar que não chegam a ganhar consciência, que não chegam no pensamento crítico. O Daniel Kahneman, que é um economista comportamental super famoso, psicólogo, se eu não me engano, mas ganhou o Nobel de Economia em 2002, ele diz que nós temos duas formas de pensamento. A forma 1, o sistema 1 de pensamento, que é o sistema que a gente normalmente chama de instinto, que é ou intuição, que é o sistema rápido. Ele toma decisões com base nas informações, nos dados que os meus sentidos conseguem acessar e ele é muito rápido. É fugir de um tigre, é frear um carro. E o sistema 2, que é o sistema crítico, é quando esses dados, essas informações todas passam do sistema 1, ou seja, passam pelo meu sistema
de pensamento límbico e começam a se tornar pensamentos críticos. Eu começo a analisar esses dados de forma crítica e entender esses dados de forma crítica. A questão da evidência silenciosa é um fato que a gente não costuma pensar muito, mas que eu só consigo pensar sobre algo depois que ele já aconteceu. Eu só consigo entender algo depois que ele já passou. Eu não consigo entender algo antes, eu não consigo prever algo. Essa questão ela é muito importante quando a gente está olhando para os dados, porque a gente tem que entender que a partir do momento que o dado entrou na planilha, ele é passado. E eu estou olhando para o passado, para um passado muito próximo do presente, mas eu estou olhando para o passado. E se eu estou olhando para o passado, tudo pode mudar. A economia pode mudar, o Putin pode tomar uma decisão, o Lula pode tomar outra, enfim, todo mundo pode tomar decisões, grandes coisas podem acontecer e a vida mudar. É só a gente lembrar dos ataques terroristas, é só a gente lembrar da Covid, como a Covid mudou a nossa vida quase da noite para o dia. Então, atribuir sucesso a ideias, atribuir características a coisas, sem olhar com cautela e com crítica para esse passado, sem saber, sem ter a consciência de que isso é passado, não vai me ajudar a criar boas estratégias de decisão. Não vai me ajudar a criar bons critérios para as decisões que serão tomadas. Toda decisão que a gente toma pode ter três consequências. Ela pode resolver o problema, ela pode não afetar o problema e simplesmente não ter nenhum impacto, ou ela pode piorar o problema. São só essas três coisas que podem acontecer. Pensar nisso ajuda a gente a entender quais dados a gente tem que levar em consideração e onde eu vou afetar. Uma coisa importante é que a gente nunca, você, meu querido, minha querida, nunca vai conseguir tomar a melhor decisão possível. Porque a melhor decisão não existe. O máximo que você vai conseguir fazer é tomar a melhor decisão diante da quantidade de informação que você tem. E no mundo que a gente vive, é preciso admitir que a quantidade de informação que a gente tem é sempre menor do que a quantidade de informação que a gente precisaria para tomar a melhor decisão possível. Afinal, ninguém erra achando que está errado. Todo mundo erra achando que está certo. Nossos maiores erros na vida, a gente achou que estava fazendo a melhor coisa que podia. A gente achou que estava certo. Só que tinha alguma informação que a gente não tinha. Tinha alguma informação que faltava. Alguma informação que a gente não levou em consideração. Então, tomar decisões é ter o máximo de informações que eu posso antes de tomar essas decisões. É tirar o pensamento do sistema 1, tirar o pensamento do que eu sei e tentar achar o que eu não sei. Tentar achar a informação que me falta, o que eu ainda não encontrei. Para terminar essa parte do curso, eu vou passar bem rápido por uma metodologia decisória muito simples. São 6 passos para a tomada de decisões. O primeiro passo é definir o problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Vai lá e escreve. Eu quero resolver tal problema. O segundo passo é gerar alternativas. Então você vai desenhar no meio de uma folha o problema. E aí você vai desenhar todas as alternativas possíveis ao redor dele. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer tal coisa. O terceiro passo é identificar quais são os critérios que eu tenho para essa decisão. Critérios não são criados, critérios são identificados. Eu olho para a situação e eu vejo quais são as urgências dessa situação. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma casa, quais são os critérios para eu comprar uma casa? Eu tenho o meu orçamento, eu tenho o local que a minha família mora, eu tenho o meu trabalho, a aproximação com o meu trabalho, eu tenho uma série de critérios. O quarto passo é exatamente ranquear esses critérios. Qual critério é mais importante? É mais importante eu estar perto do meu trabalho ou da escola dos meus filhos? É mais importante eu estar numa casa ou num apartamento? É mais importante, então eu ranqueio os critérios.
quais são os rankings de critérios. Depois disso, eu ligo os pontos. Quais são as alternativas? Quais são as alternativas e como essas alternativas se ligam aos critérios? Quais alternativas que eu desenhei lá no começo cumprem mais critérios e ganham mais pontos? Nomeia seus critérios de 1 a 10 e dá pontos para eles, que você vai ver que as alternativas encaixam ou desencaixam de acordo com isso. Por fim, você vai ter o cálculo da melhor decisão. Você vai ter o cálculo que melhor te atende na tomada de decisão. Agora a gente vai para a segunda parte do curso falar sobre dados, avaliação de dados, compreensão de dados e sobre uma ferramenta que transforma esses dados em forma de estratégia de comunicação.